Saudações, prezados cursistas. Dando continuidade à nossa disciplina, neste vídeo abordaremos sobre comunidade, cultura e identidade surda. Iniciaremos com o conceito de comunidade. De acordo com Karen Strobel, é um sistema social geral no qual pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas responsabilidades umas com as outras. Sobre cultura, Clifford Geertz diz que deve ser considerada não como um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções para governar o comportamento. Sobre a cultura surda, em 1965, o linguista americano William Stockley iniciou os estudos sobre as características sociais e culturais dos surdos. Relacionando com os surdos representa identidade, pois possui uma forma peculiar de aprender o mundo. Sobre a identidade, Stowell diz que é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconsistentes e não algo inato. Existe na consciência no momento do nascimento. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. Sobre o surdo, Fernando Capovilla diz que aquele que pertence à comunidade surda e à comunidade do sinal, como sinalizador fluente e membro cultural ativo. As pessoas que atuam politicamente para terem seus direitos de cidadania e linguísticos respeitados fazem distinção entre ser surdo e deficiente auditivo. Como já estudamos anteriormente, todo surdo é deficiente auditivo porque tem a perda auditiva, mas culturalmente ele prefere ser chamado de surdo porque ele tem cultura e identidade surda. E luta pelos seus direitos, faz uso da língua de sinais, enquanto que o deficiente auditivo, muitas vezes ele não se insere na comunidade surda, ele tem apenas uma perda auditiva ou ele tem uma perda profunda e severa, mas não faz parte desse contexto da comunidade surda, não se identifica como surdo. Então, a cultura surda é o modo de aprender o mundo, que gera valores, comportamentos comuns compartilhados e tradições socio-interativas. Eles precisam interagir entre eles, as pessoas que são surdas, para que formem esses valores e esse comportamento e crie a identidade surda. Karen Strobel fala que o povo surdo é um conjunto de sujeitos surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, tais como a cultura surda, uso da língua de sinais, têm costumes e interesses semelhantes, histórias, tradições comuns e qualquer outro laço compartilhado. Então, existem identidades surdas, são grupos que usam sua experiência visual para superar suas limitações. Identidades surdas híbridas, que são os surdos que nascem ouvintes com dificuldade em entender sua nova língua e cultura quando eles perdem a audição. Identidades surdas de transição, que são os surdos afastados da comunidade surda em período de adaptação da nova língua e da nova cultura. Identidades surdas incompletas, surdos que negam sua condição e seus pares, buscam semelhanças ouvintes. Identidades surdas flutuantes,
são os surdos com dificuldades em relação à sua cultura devido às imposições da cultura ouvinte e das dificuldades impostas que inferiorizam a cultura surda. Então, os artefatos culturais do povo surdo são peculiaridades da cultura surda, patrimônio material e imaterial da cultura surda. O artefato cultural, que é resultante da experiência visual, sua percepção diferenciada do mundo que os surdos têm. A interação cultural atua simbolicamente para classificar o mundo e as relações vividas. A importância da interação entre crianças surdas e adultos. A sociedade, ela dificulta a interação entre surdos com os ouvintes quando não proporciona condições para que esta ocorra verdadeiramente. E a postura na conversação e o uso correto das expressões faciais e corporais, neste caso, ajuda nessa experiência. O artefato cultural linguístico. A língua de sinais é o aspecto fundamental da cultura surda. Por isso que eles precisam se apropriar e aprender ela como L1. Construção da identidade a partir de informações e conhecimentos aprendidos em língua de sinais. Exposição precoce à língua de sinais favorece o desenvolvimento natural das crianças surdas. Pesquisas sobre a escrita de sinais, o Sagnorite, iniciaram na Dinamarca em 1974. Nem a proibição da Libras conseguiu ocultar nos surdos a necessidade de comunicação em Libras. Eles sempre se comunicavam, mesmo quando, depois do Congresso de Milão, quando Libras estava proibida, eles se comunicavam às vezes escondido, por isso às vezes sofriam castigos, tinham as mãos amarradas. Outro artefato cultural é o familiar. Para os surdos, o nascimento de uma criança surda não é um problema social. Eles até gostam que os filhos nasçam surdos para ter uma maior interação entre eles. A falta de informação sobre o povo surdo distancia a família de vivências de superação. Quando uma criança surda nasce em um lar ouvinte e a família não tem informação sobre o povo surdo, sobre a Libras, ela não vivencia essa cultura para que possa superar seus limites, aprender a Libras e ter uma identidade própria, a identidade surda. Nas famílias surdas, os ouvintes causam estranhamento. Ainda sobre o artefato cultural familiar, a atriz e a escritora Manuelle Labute afirma que os adultos ouvintes que privam seus filhos da língua de sinais nunca compreenderão o que se passa na cabeça de uma criança surda. A solidão e a resistência, a sede de se comunicar e algumas vezes o ódio. Isso muitas crianças surdas sofrem, porque a maioria dos surdos eles nascem em lares ouvintes, onde apenas ele é surdo. E por a família não conhecer o povo surdo, não saber dessa importância, essa criança não se envolve em comunidades surdas, então ela fica nessa solidão. Artefato cultural, literatura surda. Traduz a memória de vivências surdas através das várias gerações dos povos surdos. Transmissão de valores e orgulho da cultura surda de geração em geração. Registro para as futuras gerações. Diversidade de gêneros da literatura surda. Artefato cultural na vida social. Muitos surdos geralmente são frutos de casamentos endógamos ou consanguíneos de parentes. Casamento entre primos, por exemplo.
E esse é o motivo, em alguns casos, da criança nascer com a surdez. Mas é natural que os surdos, eles tenham o desejo de gerar outros surdos, porque para eles é melhor a interação com o filho surdo e para a criança surda também crescer em um lar surdo, vai ter um desenvolvimento melhor. Participação nas associações, é importante que eles participem, é importante que eles sejam identificados dentro da comunidade surda, dessa cultura surda com o sinal de nome. Cada surdo tem o seu nome e o sinal. Outro artefato são as artes visuais. É importante que ele tenha essa vivência com as artes, teatro, cinema, música. E as pessoas perguntam, mas o surdo ouve música? Ouve, eles sentem a vibração da música, eles conseguem captar aquela vibração e o ritmo. Artefato cultural, político. Então, o surdo ele precisa dessa conscientização política, está envolvido em associações, a própria Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que já foi uma conquista da comunidade surda, está inserida em escolas que adotem uma pedagogia surda, uma pedagogia que utilize a filosofia bilíngue. O Dia do Surdo também é um ato político, foi resultante dessa luta pelo direito dos surdos. Artefato cultural, os materiais. Então, eles devem ter acesso a mídias diversas, celulares, participar de redes sociais para que possam interagir com outras pessoas surdas, com ouvintes, e assim melhor se desenvolva. Entretanto, existem algumas limitações quando os pais são ouvintes e os filhos são surdos. Existe uma dificuldade de comunicação, valores, laços afetivos e existem também imposições. Outras limitações são quando os pais são surdos e os filhos são ouvintes. Pode acontecer dificuldade de comunicação, valores, laços afetivos e imposições também. Mas quando os pais são surdos e os filhos são surdos, existem possibilidades de comunicação, laços afetivos e desenvolvimento da pessoa surda. A sociedade majoritariamente ouvinte quer impor as suas vontades e sua cultura sobre o povo surdo. Mas Emanuele Laborde, no seu relato, diz: não compreendem que os surdos não têm vontade de ouvir, querem que sejam semelhantes a eles, com os mesmos desejos, logo com as mesmas frustrações. Querem preencher uma carência que não temos, escutar. Não podemos ter vontade de coisas que desconhecemos. Essas são as nossas referências. Obrigada.